Armas da Liberdade. Publicado pelo Diário do Comércio, em 17 de dezembro de 2009. A coisa mais óbvia, na análise da história e da sociedade, é que, quando a situação muda muito, você já não pode descrevê-la com os mesmos conceitos de antes, tem de criar novos ou aperfeiçoar criticamente os velhos, para dar conta de fatos inéditos, não enquadráveis nos gêneros conhecidos. É patético observar como, já em plena fase de implantação do governo mundial, os analistas políticos, na universidade ou na mídia, continuam oferecendo ao público análises baseadas nos velhos conceitos de Estado nacional, poder nacional, relações internacionais, livre comércio, democracia, imperialismo, luta de classes, conflitos étnicos, etc. Quando é claro que nada disso tem grande relação com os fatos do mundo atual. Os acontecimentos mais básicos dos últimos 50 anos são, primeiro, a ascensão de elites globalistas, desligadas de qualquer interesse nacional identificável e empenhadas na construção não somente de um Estado mundial, mas de uma pseudo-civilização planetária unificada, inteiramente artificial, concebida não como expressão da sociedade, mas como instrumento de controle da sociedade pelo Estado. Segundo, os progressos fabulosos das ciências humanas, que depositam nas mãos dessas elites meios de dominação social jamais sonhados pelos tiranos de outras épocas. Várias décadas atrás, Ludwig von Bertalanffy 1901-1972, o criador da teoria geral dos sistemas, ciente de que sua contribuição à ciência estava sendo usada para fins indevidos, já advertia: o maior perigo dos sistemas totalitários modernos é talvez o fato de que estão terrivelmente avançados não somente no plano da técnica física ou biológica, mas também no da técnica psicológica. Os métodos de sugestionamento em massa, de liberação dos instintos da besta humana, de condicionamento ou controle do pensamento desenvolveram-se até alcançar uma eficácia formidável. O totalitarismo moderno é tão terrivelmente científico que, perto dele, o absolutismo dos períodos anteriores aparece como um mal menor, diletante e comparativamente inofensivo. Em L'Empire écologique, la subversion de l'écologie par le mondialisme em 1998, Pascal Bernard explicou em maiores detalhes como a teoria geral dos sistemas vem servindo de base para a construção de um sistema totalitário mundial, que nos últimos 10 anos, definitivamente, saiu do estado de projeto para o de uma realidade patente, que só não vê quem não quer. Mas von Bertalanffy não se referia somente à sua própria teoria. Ele fala de métodos, no plural, e o cidadão comum das democracias nem pode fazer uma ideia da pletora de recursos hoje postos à disposição dos novos senhores do mundo pela psicologia, pela sociologia, etc. Se von Bertalanffy tivesse de citar nomes, não omitiria o de Kurt Lewin, talvez o maior psicólogo social de todos os tempos, cujo Instituto Tavistock, em Londres, foi constituído pela própria elite global em 1947 com a finalidade única de criar meios de controle social capazes de conciliar a permanência da democracia jurídica formal com a dominação completa do Estado sobre a sociedade. Só para vocês fazerem uma ideia de até onde a coisa chega, os programas educacionais de quase todas as nações do mundo, em vigor desde há pelo menos 20 anos, são determinados por normas homogêneas diretamente impostas pela ONU e calculadas não para desenvolver a inteligência ou a consciência moral das crianças, mas para fazer delas criaturas dóceis, facilmente amoldáveis, sem caráter, prontas a aderir entusiasticamente, sem discussão, a qualquer nova palavra de ordem que a elite global julgue útil aos seus objetivos. Os meios usados para isso são técnicas de controle não aversivas, concebidas para fazer com que a vítima, cedendo às imposições da autoridade, sinta fazê-lo por livre vontade e desenvolva uma reação imediata de defesa irracional à simples sugestão de examinar criticamente o assunto. Seria um eufemismo dizer que a aplicação em massa dessas técnicas influencia os programas de educação pública. Elas são tudo o conteúdo da educação escolar atual. Todas as disciplinas, incluindo matemática e ciências, foram remoldadas para servir a propósitos de manipulação psicológica. O próprio Pascal Bernard descreveu meticulosamente o fenômeno em Machiavel Pedagogue 1995.
Leia e descobrirá por que seu filho não consegue resolver uma equação de segundo grau ou completar uma frase sem 3 solecismos, mas volta da escola falando grosso como um comissário do povo, cobrando dos pais uma conduta politicamente correta. A rapidez com que mutações repentinas de mentalidade, muitas delas arbitrárias, grotescas e até absurdas, se impõem, universalmente sem encontrar a menor resistência, como se emanassem de uma lógica irrefutável e não de um maquiavelismo desprezível, poderia ser explicada pelo simples adestramento escolar que prepara as crianças para aceitar as novas modas como mandamentos divinos. Mas evidentemente a escola não é a única agência empenhada em produzir esse resultado. A grande mídia, hoje maciçamente concentrada nas mãos de mega-empresas globalistas, tem um papel fundamental na estupidificação das massas. Para isso, uma das técnicas de emprego mais generalizado hoje em dia é a dissonância cognitiva, descoberta do psicólogo Leon Festinger 1919-1989. Vejam como a coisa funciona. Se vocês lerem os jornais americanos de hoje, saberão que Tiger Woods, o campeão de golfe, um dos cidadãos americanos mais queridos dos últimos tempos, está agora sob bombardeio cerrado dos jornais e noticiários de TV porque descobriram que o coitado tinha mais amantes. Escândalo. Horror. A indignação geral ameaça cortar metade dos patrocínios do adúltero e excluí-lo do rol das pessoas maravilhosas que aparecem em anúncios de tênis, chicletes e dietas miraculosas. Mas há um detalhe: ao lado dos protestos contra a imoralidade do esportista aparecem ataques ferozes aos extremistas de direita que não aceitam o abortismo, o casamento gay ou a indução de crianças à deleitação sexual prematura. Os dois códigos morais, mutuamente contraditórios, são oferecidos em simultaneidade, como igualmente obrigantes e sacrossantos. Excitado e impelido a todos os desmandos sexuais, mas ao mesmo tempo ameaçado de caráter assassination caso venha a praticá-los mesmo em dose modesta, o cidadão angustiado reage por uma espécie de colapso intelectual, tornando-se um boboca servil que já não sabe orientar-se a si mesmo e implora por uma voz de comando. O comando pode ser oco e sem sentido, como por exemplo o Xangi. Mas, quando vem, soa sempre como um alívio. Acusar os cientistas por esse estado de coisas é tão idiota quanto jogar nas armas a culpa dos homicídios. Homens como von Bertalanffy, Levin e Festinger criaram instrumentos que podem servir tanto para a construção da tirania quanto para a reconquista da liberdade. Nós é que temos a obrigação de tirar essas armas das mãos de seus detentores monopolísticos e aprender a usá-las com sino invertido, libertando o nosso espírito, em vez de permitir que o escravizem.